No livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13 diz assim. Número 13. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens à missão de reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefe das tribos. Versículo 29. Agora. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grande. Também vimos descendente de Anaques. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, e certo que venceremos. Certo que venceremos. Certo que? Certo que? Podem sentar. Quando você vai ler esse texto aqui de Números, Deus agora aparece a Moisés, fala com Moisés, e falando com Moisés para enviar de cada tribo um líder para espiar a terra que Deus tinha prometido a Abraão, né? A Abraão, a Isaac e a Jacó. Assim, Moisés fez, pegou as tribos, falou, pegou de cada tribo um homem, chamou e enviou. Esses homens ficaram 40 dias lá. Quando chegaram lá, tudo aquilo que Deus falou, que veio falando, estava lá. Quando você vai ler, era uma terra fértil, era uma terra boa. E terra sem água não é terra, amém? Terra sem água não é terra, terra com água. Havia água, quando você vai ler, havia água, havia lagos, riachos, água da cachoeira, havia muita coisa. E tem mais, quando chegaram lá, tudo já estava lá. Romã, o figo, uvas, tudo estava lá. Era chegar e desfrutar daquilo que Deus tinha prometido a eles. Só que quando eles chegaram, eles viram outras nações. Havia 9 nações naquele lugar. Em cada região, centro, norte, sul, havia, ou seja, Canaã havia cercado, ou seja, havia muito inimigo lá. Havia muito inimigo. E quando eles observaram, a Bíblia diz que ele desfalece. Ou seja, na sua concepção humana, né? Eles falaram assim: nós não vamos vencer. Como que nós vamos fazer? Esse é o nosso problema. O nosso problema é que, igual uma vez o meu irmão falou para mim, para a pastora, nós humanizamos a Deus. Amém? Nós humanizamos a Deus. Muitas vezes nós tratamos Deus contra esses deuses mortos aí. Muitas vezes a gente compara Deus a um Deus morto, a um Deus feito de mão, a um Deus de lata, a um Deus de barro. Nós esquecemos quem é Deus e o poder de Deus, que tudo está no controle de Deus.
todo o controle, tudo, a nossa vida. Chegamos até aqui porque Ele quis. Saímos de casa, voltamos porque Ele quis. Está tudo no controle dEle. É tão óbvio que eu estou falando para você. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, na hora que Jesus, Ele ressuscita, Ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Jesus falou assim: toda a autoridade, ou seja, a autoridade que estava na mão do diabo, eu fui lá no inferno e arranquei. Porque quando o homem cai no jardim do Éden, ele passa a autoridade para o diabo. Por isso que todos nós estávamos condenados à morte. Jesus veio trazer reconciliação entre nós e Deus. Você está entendendo? Por isso que vai ser todo poder é dado a mim. Quando Deus falou para Moisés enviar, para o povo ver, porque o povo é muito incrédulo. Muito incrédulo, porque quando você vê a trajetória, eles vieram reclamando do Egito até chegar ali. Quando você lê o livro do Êxodo, tá? Quando eles chegaram num lugar chamado Mara. Por que Mara? Lá no livro do Êxodo, capítulo 15, a Bíblia diz que a água era amarga. Por isso colocaram o nome Mara. Entendeu? Aí foi quando Moisés, ele pega um lenho ou uma árvore, ele joga na água, a água fica doce. Então o povo veio de lá para cá reclamando, murmurando. Sabe, se faltava pão, reclamava. Se faltava carne, reclamava. Eles passaram a reclamar, a indagar tudo aquilo que eles necessitavam. E Deus agora o que Ele faz? Para acalmar, para eles entender, para eles compreender Deus e o poder de Deus, tudo aquilo que Deus falou era verdade, Deus envia agora. Para eles verem. Porque o homem carnal, infelizmente, ele acredita naquilo que ele vê. Ô Doni, mano, Doni, ó Tony, Dani, bom Tony. Ele só acredita se ele vê. Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, 7, diz assim que nós não vivemos para aquilo que nós vemos. Você vive para aquilo que você não vê. Aprenda isso. Você vive para aquilo que você não vê. Mas você tem a certeza. Você tem a certeza do Deus que falou que vai acontecer. Não ficar esquivando, reclamando. Não, tenha certeza. Agora, para eu ter essa certeza do Deus que fala, o Deus da Bíblia que fala, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu nunca vou entender, eu nunca vou compreender Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele. O carnal, ele nunca vai ter relacionamento com Deus, porque o carnal, ele pensa segundo esse mundo. O carnal, ele acredita naquilo que ele está vendo, aquilo que é palpável. Ele não acredita naquilo que é visível. Mas em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, 1 Coríntios 2, 14, um homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Está entendendo? Então, as pessoas acreditam mais na fita do Senhor do Bofim do que na palavra. As pessoas acreditam mais do ferro do cavalo lá, da ferradura do cavalo, atrás de uma porta do que na palavra. As pessoas acreditam mais em campanhas. Campanha do monte, campanha da vigília, campanha não sei o quê, campanha não sei o quê, campanha do que na palavra. As pessoas ficam colocando fé em costume humano. Mas ele não começa a praticar a palavra aqui. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Era 12. Entre esses 12 havia Caleb e Josué. Caleb e Josué. Quando eles voltaram, eles viram tudo. Pessoal, eles viram. A Bíblia diz que ele precisa de 2 homens para trazer o cacho de uva. De 2 homens para trazer o cacho de uva. 2 homens. Para trazer o cacho de uva. Que era enorme.
Ó, para trazer o castigo. Eles viram. Eles degustaram do fruto lá. Encheram o bucho. E chuparam uva, figo, romã. Tinha mais. Sabia que lá tinha trigo? Tinha até trigo lá, cara. Tinha trigo lá. Lê lá em Deuteronômio capítulo 8. Tinha trigo, tinha tudo. Não ia faltar nada. Tinha água em abundância. No quintal da casa tinha trigo. Você tirava lá, preparava e fazia pão e broa. E aí vai. Tinha tudo. Só que eles preferiram julgar Deus. Preferiram reclamar com Deus. Esse é o nosso problema. Nós vivemos reclamando. Você reclama do teu marido, você reclama do teu filho, você reclama do teu trabalho, você reclama do seu salário, e você reclama de tudo, e você não faz. Não faz acontecer. Vive dependendo de alguém, vive dependendo dos outros. Agora eu te pergunto, até quando nós vamos viver nessa posição? Amado, se até aqui eu fiz tudo errado, passado, agora, até aqui eu quero começar tudo novo, da forma que tem que ser, por que não tentar? Por que não começar? Porque eu tenho que ficar no meu passado, ficar lembrando das coisas passadas, ficar remoendo das coisas que me fizeram. Não, eu vou, tá bom, eu tenho que ir agora. Porque tudo se fez novo, agora eu vou começar. Agora eu vou praticar a palavra. Eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que viver essa palavra. Porque a palavra, ela diz que Deus, Ele é poderoso, tá? Infinitamente mais que nós possamos imaginar. Quando você lê o livro de Isaías, depois você lê o livro de Isaías capítulo 40, você vai ver o tamanho do teu Deus, quem é Deus. Profundidade, das suas riquezas é Deus. Amém? A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 2, que Ele mede as águas com o palmo das tuas mãos. Você já viu? O globo terra é mais água do que terra. Ele mede. Você sabia que a Bíblia diz, acho que no versículo 23 a 22, no 22 ele fala que os moradores para Ele é como um gafanhoto. Ele assenta sobre a terra. E a Bíblia diz ainda que os céus é cortina para Deus. Céus, porque é 3 céus. Céu que nós vemos, céu dos astros e o céu do trono de Deus. Você está entendendo o tamanho do teu Deus? A grandeza dele? A grandeza de Deus, o poderio de Deus, tão grande que Ele é. Por isso que Deus enviou, vai lá e vê. Deus enviou, eles viram que tudo era verdade. E nós estamos aqui, nós estamos igual Tomé, eu tenho que ver para acreditar. Eu tenho que ver. Mas você está aqui desanimado, vive desanimado, vive querendo desistir, vive arrumando coisa para não vir. Sabe que eu ouvi algo e isso é verdade? A partir do momento, olha aqui igreja, a partir do momento que eu não oro, a partir do momento que eu não tenho uma vida de oração, a partir do momento que eu não tenho uma vida constante de oração, eu estou falando para Deus, esse Deus que eu declaro com minha boca, esse Deus que eu falo que Ele é Deus, esse Deus que eu falo que eu pratico, que eu vivo, Ele não é nada. Sabia? Eu estou falando para Deus, eu sou autossuficiente, eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso. Eu vou ficar eu vou lá na vizinha, que na vizinha lá, ela joga umas cartas lá, eu acredito nas cartas. Não siga, não, eu vou comprar um jornal que lá vai falando, eu sou ariano, eu sou de leão, oxente.
Hã? A gente quer viver segundo o que o mundo diz, o que o mundo fala para nós vivermos. Eu tenho que viver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nele eu sou poderoso. Você sabe o que a Bíblia diz? Se ele estiver em mim, se eu estiver nele, eu vou dar muito fruto. Muito fruto. O problema, sabe o que é? Ó abençoada, que quando as coisas estão difíceis, eu lembro de Deus. Quando melhora, eu esqueço. Eu já não quero orar mais. Eu já não quero buscar mais. Eu já, esfrio. É para quê? Já conseguiu. Esse é o pensamento do carnal. O carnal, o Edivaldo, quando ele consegue, ele quer parar. Ele quer desistir. Amado, estou falando para você. Quando você lê o livro de Josué, capítulo 13, você sabe que Deus falou para Josué, tu já está velho. Tem tanta coisa, Josué, tem tanta terra para conquistar, Josué. Você sabe que Deus estava falando, Josué, tu está velho e não tem ninguém. Não tem mais ninguém igual você, determinado, que queira, que vá atrás, que busque, não tem mais ninguém. Você está aqui, você tem Deus, eu tenho um Deus, e nós vivemos humanizando Deus, vivemos limitando Deus, igual esses homens que quando você vai ler, quando eles voltaram, no versículo 27, eles trouxeram o relatório para Moisés. Moisés, reuniu os líderes, chamou o povo assim, olha, tudo aquilo que Deus falou é verdade. Tudo. Rio, lagoa, riacho, água da cachoeira, tem tudo. Tem lá os frutos. Nós estamos feitos, só que nós, 10 falou assim, nós não podemos ir contra aquele povo. Aí, nós não podemos. Os líderes do povo. Pessoal, era 3 milhões de pessoas. 3. E começou um alvoroço, porque eles começaram a falar mal. Amém? Quando você vai ler o texto, eles só começaram a falar mal. Lá tem gigantes. Gigante de 5 metros de altura, de 4 metros. Nós não podemos. Mas foi com uma murmuração. Foi uma fermentação que começou a contaminar o povo. É igual você anda com pessoa carnal. Você tem sonho de ter, e você fala para essa pessoa vai dizer, mas como que você vai conseguir? Mas como que você vai fazer? Está igual o meu filho. Mas como, mãe? Gustavo fica assim, mas como, mãe? As pessoas ficam assim, como? Não é como. Aquilo que eu e você não pode, quem faz é Deus. Não é você que vai fazer. O que Deus quer de nós, é isso aqui, É aqui, é em casa, é no teu trabalho, é na rua, em cima da tua bicicleta, no teu carro, no teu trabalho. Você está aqui. Vim para a guerra. O problema é que você não ora. Você não ora. Não busca. Eu sempre falo, eu conheço o crente pelo joelho. Todo crente ele tem sinal. Ou tem um sinal na testa, ou tem um sinal no joelho. Fazer pintinha. Pelo amor de Deus. É igual o filho me fala, não tem que orar mais. Ainda não ora. A gente vive mais para esse mundo do que para Deus. Eu fico com o meu coração cheio só de que não dá. Eu fico com o meu coração cheio só, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha a situação que eu estou. Olha a minha família. Eu vivo nesse pensamento. Eu vivo só reclamando, reclamando. E quando você lê em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo falou para a igreja de Filipe, olha, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa mente, façais. Eu tenho que pensar o que é bom. Amém? Eu tenho que levantar hoje, vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai entrar aqui uns 50 carros, nem que eu fique até 2 horas da manhã, aleluia. Hoje aqui vai acontecer, Deus.
em nome de Jesus, e começa a profetizar o teu dia. Hoje eu vou vender umas 1000 cotas, hoje o meu joelho, é uma maravilha, amém? Você tem que se levantar de manhã, e você começa a abençoar o seu dia, abençoar o teu esposo, abençoar o teu filho, abençoar, hoje essas doenças vai sair, hoje, Deus, é hoje o meu dia, hoje é o dia da vitória, Jeová. Eu tenho que colocar coisa boa, ficar alimentando coisa boa, boa. Por isso que o salmista, você medita nessa lei, e nessa lei medita dia e noite. Por que meditar, Edivaldo? Porque eu vou estar com o meu coração cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que ele manda você meditar, você lê. Até quando você lê o livro de Josué, Josué 1, versículo 8, põe aí, crente. Josué 7 e 8. Ele fala a mesma coisa para Josué. Quando Josué estava com dúvida, com incerteza. As pessoas querem ter sucesso, mas as pessoas não querem se dispor. As pessoas querem vivenciar milagres, mas as pessoas não se dispõem. Nunca vai viver. Aleluia. Meu Deus, me dá um computador novo, Jesus. Oh Deus! Porque nós só vamos vivenciar, nós vamos viver o que Josué viveu e Caleb, se dispõe a acreditar no Deus que fez a promessa. Não deixe de falar dessas palavras desse livro da lei. Que livro é esse? A Bíblia. Olha lá. E de meditar nela, de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo que nele está escrito. Aqui é o segredo. Aí o cara quer ficar próspero, dando bono, rico, sabe? Fazer aqueles votos sem vergonha. Outro dia eu vi, sobe aqui em cima do púlpito, tira o sapato que eu vou ungir, agora você tem que dar R$175, até o final do ano você vai ficar bem. Aí um banho de otário sobe, tira o sapato, dá lá, caralho, hoje o meu pé aí. Para você próximo, está aqui, ó. Não deixe de falar dessas palavras desse livro da lei, e de medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu vou ser bem-sucedido quando eu começar a meditar na palavra, viver a palavra, e que essa palavra venha entrar em mim. Por isso que Jesus falou no livro de João 7,37, ele estava numa festa, ele ficou de pé e ele gritou: quem tem sede, vem a mim, beba, porque no teu ventre correrão águas vivas, águas vivas, águas vivas. Ele estava falando dele. Se você estiver, se eu estiver dentro de você, águas vivas vão jorrar. Aí as pessoas ficam nessa, atrás de o cara que põe a mão na cabeça. Olha, eu estou levando, aqui no meu ombro, estou levando suas provas, sacrifício. Eu vou para o monte, hein? É você que tem que pagar o seu preço. Marcos capítulo 8, 34. Não fica atrás de ninguém carregar suas provas, não. Carregar sua cruz. É tudo mentira. Cada um tem que se virar com aquilo que tem. Você sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós a tentação humana. Deus nunca vai dar para você aquilo que você não pode suportar. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aqui. Então ele chamou a multidão. Os seus discípulos disseram: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Outro versículo. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pelo Evangelho, vai achar vida nele.
nele. Vocês estão entendendo? Você sabe o que Deus queria do povo? Que o povo lutasse. Que o povo defendesse o nome dele. Porque tudo é para ele. Tudo foi feito para ele. Deus escolheu os judeus para que ele fosse um espelho. Deus escolheu você para você ser o espelho de Deus no teu trabalho. Para você ser um exemplo. Você está entendendo? Deus colocou você naquele bairro que as pessoas olham para você. Veja Deus! As pessoas vão ver a sua dificuldade, da tua luta. E não, que o gigante está enfrentando. Depois que passar o tempo, você olha, eu conheço um homem. Lá o meu vizinho, aquele é crente. Eu conheço a história dele. E eu vi o que o Deus dele fez na vida dele. Era isso que Deus queria do povo. Que lutasse. Que fosse para a guerra. Óbvio, amado, que Deus ia estar com ele lá. Sabe o que eles fizeram? Preferiram murmurar. Essa posição de muitos, Jefferson, prefere parar e murmurar. Cadê Deus? Ai, cadê Deus? Ai, já estou 5 anos nessa prova, cadê Deus? Deus não me ama. Deus não me vê. A situação que eu estou passando, se Deus me amasse, eu não passaria por isso. Se Deus fosse comigo, eu não estava nessa situação. Olha a minha situação. Ah, eu não aguento mais. Olha, meu Deus, está muito pesada a cruz. Isso é o quê? E reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Não adianta. Vou ter que avançar. Vem cá, Flávio. Pagar um mico aqui comigo. Fica aqui na minha frente. Está aqui o gigante. Tá bombado, hein? Fazendo academia. Ó, estou aqui o gigante, eu tenho que avançar. Avançar. Cada vez mais avançar. Se eu ver o gigante, que gigante, hein? Se eu ver o gigante, eu ficar retrocedendo, quanto mais eu retroceder, é o que acontece? O diabo, ele vai ganhando tempo, vai ganhando campo, ó, até chegar aqui, ó. Obrigado, varão. Eu tenho que avançar. Era isso. Você sabe que quando você vai ler, que começou a murmuração, mas tão grande que contaminou todo mundo, Edivaldo, todo mundo. Está todo mundo contaminado. Em Números 14, a Bíblia diz que eles faziam assim, olha, as mulheres começaram a chorar. Já viu mulher chorando já? Pensa aí em umas 600 mulheres chorando. 600 era mais. 600, vamos pôr umas 200 mil mulheres chorando? Se tinha 13 milhões, tem 1 milhão de mulheres. Pensa a mulher chorando, criança, mulher. Ah! Menino virou um banzé lá. E chora daqui, chora de lá. Uma choradeira. Que aquilo foi subindo. Entendeu? Aí foi quando Caleb, quando você vai ler Caleb, calou o povo. Você, rapaz, Caleb começou a lembrar. Você não lembra? O mar abriu. Vocês não lembram? O Jordão abriu. Você não lembra que a gente queria pão? Choveu pão. Você não lembra que choveu carne? Vocês não lembram a água que saiu da rocha? Vocês não lembram? Da mesma forma que Deus proveu o pão, da mesma forma que Deus proveu a carne e a água, Deus vai prover. Subamos contra Ele, porque certamente nós vamos prevalecer, nós vamos vencer. Eu não sei o que você está enfrentando. Uma coisa eu sei, que o maior gigante que hoje você está enfrentando é você mesmo. É você mesmo. É o pior gigante. É você mesmo. Está desanimado. Querendo já desistir. Lembrando do chiqueiro. Como que pode uma pessoa lembrar do chiqueiro? Porque uma pessoa que pensa em voltar para trás, está voltando a voltar para o chiqueiro. Porque voltar para a cachaça é chiqueiro.
Voltar para maconha, cocaína é chiqueiro. Voltar para o barzinho é chiqueiro. Voltar para essa vida de bad boy é chiqueiro. Voltar para essa vida fácil é chiqueiro. Como que eu posso pensar em voltar para trás? Eu tenho que avançar. Eu tenho que ganhar campo em nome de Jesus. Eu vou ganhando. Aleluia. Oh, glória a Deus, oh amado. Vai ganhando campo. Amém? Vai avançando. Cada vez mais que você for avançando, Deus vai ser com você. Pregue a palavra. Pregue ela, fala de Jesus. Ontem fiquei tão feliz. Ontem uma menina que era das meninas alegre, em frente da minha casa. Em frente da minha casa tem a casa das meninas alegre. Hein, Clebão? Lá é só o sangue lá ali em frente, né? Então os meus vizinhos que estavam aqui, esses dias viram uma cena lá, só o sangue do cordeiro. Eu falei, olha, Satanás já está querendo embaçar aqui. Eu estou no joelho, entendeu? E os meninos lá pregando, o Kleber falando de Jesus, e mete o som lá em cima, e Jesus é bom. Aí vai lá o outro lá, e fala de Jesus, e semeou, e pregou. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá dentro, lá do prostíbulo. Deus entrou na casa da rapariga, aleluia, foi lá dentro. Jeová arrancou do diabo, arrancou lá de dentro, e hoje está cheia. Jeová limpou, já mandou o sangue do cordeiro, aleluia. E ontem estava conosco lá no Porto Real, dizendo: Deus é bom, 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 aleluia, oh glória, aleluia. Toda feliz, ela, ô pastor, estou feliz. E já está lá com, vai casar, já casou, sei lá. Está com o varão, vai casar, sei lá. E nós estamos orando. Fala, Jesus, pega no chifre meu, Jeová. Pega, puxa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus já venceu o diabo. O diabo não tem poder para parar a igreja. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 3:15, a primeira promessa que Deus fez. Sabe o que foi? Nascerá uma semente de mulher, e essa semente pisará na cabeça de Satanás. E foi isso que aconteceu. Jesus pisou na cabeça de Satanás, aleluia. E tem mais, em Mateus 16:18, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, edificarei a minha igreja sobre a rocha, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Deus te dá poder sobre o mal, Deus te dá o poder sobre o diabo, Deus te dá o poder para você expulsar esse Satanás que tem perturbado a tua casa, perturbado o teu coração. Põe para correr, aleluia. Vamos para correr esse trem, rapaz. Fica aí na tua cabeça, você não é nada, tadinha, coitadinha, não vai virar nada, tudo mentira dele. É um mentiroso, não há verdade nele. Deus falou que você vai. Deus falou que nós vamos vencer. Deus falou que a igreja vai avançar, que a igreja vai prosperar, e a igreja tem prosperado. Amém? A Bíblia diz, quando você lê o livro 14, chorou, e chorou. Moisés falou assim: vem cá, aquele povo para nós é pão. Olha o que Josué falou. Põe aí, 14:9, livro de Números, para encerrar aqui. Aquele povo para nós é pão. Amado, você tem que ver seu gigante como boneca fazer o lanche lá, aquele x-tudo, sabe? Delícia. Olha lá. Olha o que ele fala, Josué, aqui. Somente não seja rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoramos como se fosse pão. A proteção deles foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles.
Que medo? O que você tem enfrentado? Hã? Por isso que nós temos que meditar nessa palavra aqui. Quando você passar a ler a Bíblia, viver essa Bíblia aqui, nada e ninguém vai te parar. Você vai viver esquivando, perguntando, Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer, Deus? É fazer é orar. É virar crente mesmo de Deus. Vim para a guerra. Se está aqui, você não vem para a guerra? Vem para a guerra. Se posicione. Não aceite. Usa a palavra, Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz que eu sou mais vitorioso do que todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor tem poder. A tua palavra diz que o Senhor aporta. A tua palavra diz que você já esmagou a cabeça do diabo. A tua palavra diz, Deus. Aqui. O Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mas quando a pessoa, irmão, ele está na carnalidade, não tem jeito. Quando a pessoa endurece o coração, não tem jeito. Tem pessoas aqui, mas que eu falo, não me ouve. Depois vai assim, ai pastor, você quer vir? Você quer que aconteça? Faça a sua parte. Se prontifique. Vem para a guerra. Comece a orar, comece a buscar. Devido à murmuração desse povo, eles perderam de viver o melhor. Amém? Quem murmura não vive o melhor. Quem reclama não vive o melhor. Que adianta porque está difícil você reclamar. Muitas vezes o seu difícil foi você que arrumou. Foi o problema que você arrumou. Não? Então viva o melhor de Deus. Acorde de manhã, já começa a abençoar o seu dia. Deus, meu dia vai ser uma maravilha. Começa a profetizar. Hoje alguém vai ligar para mim. Vai falar assim, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para você. Oh, glória. Não é verdade? Comece a profetizar. Meu Deus. Para aquele dinheiro está trancado em 10 chaves daquela casa. Comece a profetizar. Esforça-te. Somente não sejais rebelde contra o Senhor. Por quê? Eles não estavam acreditando. Amém? Coloque em prática. Viva o momento. Você viveu hoje Deus? Todos os dias viva Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Viva Ele cada dia. Amém? E você vai viver coisas que você nunca viveu na tua vida.